Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal da professora Carla Damasceno. E hoje, gente, um podcast mais do que especial, através da vida da Poliana Quintão, gente, que trabalha com a experiência do lar, para ajudar, né, na sua experiência de família. Tem muito para vocês no dia de hoje. Poliana, Deus te abençoe. Amém, amém. Uma alegria enorme receber você aqui no nosso canal. Estou emocionadíssima, muito alegre de estar aqui com você, Carla. Que coisa boa, viu? Bom demais. Muito obrigada. Nada, é um prazer. Estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho aqui da história de Deus, né, na minha vida. Ele contou comigo, eu disse sim, e é tão lindo a gente ver o que o Senhor vai fazendo, não é, Carla? Poliana, como que foi esse sim? Como que a sua história começa? Sim, então, eu desde muito nova tive uma experiência muito real com o Senhor Jesus. Nasci num lar cristão e os meus pais sempre amando o Senhor, e eu via também um casamento muito equilibrado dos meus pais. E meus pais me ensinaram a amar o Senhor, e meu pai sempre foi um pregador da palavra. E eu me lembro, eu com 8 anos, acompanhava muito meu pai, ele ia pregar nas congregações das igrejas. E às vezes minha mãe estava com meus irmãos pequenos em casa e não podia ir, mas eu gostava muito de ir. E no final meu pai sempre fazia um apelo, quem quisesse ali confessar o Senhor Jesus. E meu maior desejo era ir à frente nesse apelo. Só que eu pensava assim, a filha do pregador vai na frente é uma vergonha. Mas eu tinha aquele desejo, as conversas ao redor da mesa na minha casa me ensinavam muito sobre quem é Jesus, sobre o céu. Meu pai sempre foi um professor da Bíblia também, sempre ensinou Apocalipse, e aquelas coisas me fascinavam. E eu me lembro muito dos almoços na nossa casa, e eu com aquele desejo, eu quero o Senhor, eu quero servir o Senhor como meus pais servem. E minha mãe conta uma história que com 5 anos, toda moedinha que eu ganhava, eu juntava num cofrinho e ela perguntava, Poliana, o que você vai fazer com esse dinheiro? Eu quero comprar um vestido de noiva, porque eu quero me casar. Então eu vi aquele exemplo de casamento, né? Minha mãe sempre uma mulher que honrou muito o marido, meu pai um homem que amava muito minha mãe, ama minha mãe, né? Eu acho lindo ver o casamento deles. E eu queria me casar, eu queria ter uma casa. Aquilo que a minha mãe fazia ali, eu queria também fazer na minha casa. E o Senhor me agraciou, me deu um marido. O Léo foi meu primeiro namorado, me casei com 20 anos. Sou do interior de Minas, né? De Governador Valadares, vim muito cedo para cá para estudar. E o meu plano era voltar para Valadares, onde eu ia assumir o laboratório de análises clínicas que meu pai tinha. Então eu vim fazer farmácia bioquímica, fiz farmácia bioquímica, mas nunca voltei para Valadares. Me casei ainda no início da faculdade. No início da faculdade. Me casei com 20 anos, eu estava no 3º período. Mas eu concluí a faculdade, fiz estágio aqui, mas quando eu fiz estágio eu já tinha minha primeira filha. E o Senhor tinha outros planos. Então, assim, eu amei meu curso, mas também amo ser mãe. E eu tive essa oportunidade de escolher ser do lar, né? Então, eu sou do lar. Esse do lar, então, foi uma escolha? Foi uma escolha. Embora formada, embora... O meu sonho, Carla, era fazer faculdade de farmácia bioquímica na UFMG. E eu fiz na UFMG e amei o meu curso. Mas, como eu casei nova e tive filho nova também, eu tive essa opção, pude escolher. Porque eu já, na Vitória, já tinha 2 anos, já estava grávida do João Vitor. Eu comecei a fazer a 2ª habilitação na UFMG, que foi para a indústria. Mas eu vi que eu não ia dar conta de tanto estudo com 2 filhos, ia terceirizar demais. E conversando com meu marido, eu tive essa chance de escolher e eu creio que eu fiz uma excelente escolha. Foi muito bom. Hoje as crianças estão com qual idade? Então, a minha filha mais velha me deu um outro filho, porque ela se casou com o Caio, que é como um filho para nós. Já tem 2 anos de casada, Ana Vitória. Já estou quase sendo vó também. O João Vitor tem 18 e a Ana Clara tem 15 anos. A família já cresceu, né? E Carla, então, esse amor também pelo Senhor Jesus sempre acompanhou. Porque eu sempre tive muita alegria em servir o Senhor na igreja. Sempre fui muito atuante no ministério infantil. Quando criança, né, a igreja presbiteriana tinha o CP, eu sempre gostei de ser presidente da UCP, depois presidente dos juniores, dos adolescentes. Sempre esse sonho, sempre gostei assim de ser evangelista, de falar de Jesus, de fazer visita. E minha mãe, muito ativa no Ministério de Mulheres, né, que chama SAF, né, de algumas igrejas presbiterianas, e eu falava, eu quero ser também um dia.
E então sempre esse amor pelas mulheres. Passei um bom período trabalhando com crianças e foi um outro chamado do Senhor, que eu nem sabia que eu tinha dom para trabalhar com criança, mas por causa dos meus filhos, começamos uma célula de criança há 14 anos atrás. E essa célula hoje virou a 8ª Nova Lima, né? Que começou na nossa casa quando eu ainda morava no Funcionários. Depois, há 10 anos atrás quase, mudei para essa casa em Nova Lima. E aí começamos o estudo bíblico de criança, que eu achei que fosse acabar, porque mudei de região, mas esse estudo foi só aumentando. Vieram as mães das crianças e eu conversei com o pastor Jeremias, né, que é o meu pastor. Falei, pastor, como que nós vamos fazer? Tem famílias. Ele falou, menina, marca o culto, domingo na sua garagem. E assim começamos a 8ª Nova Lima, que hoje já tem 7 anos. Olha que bênção. E o estudo bíblico aqui em casa continua. Tem terça-feira que nós temos 70 crianças. Olha, você falou que a célula começa com crianças. Me lembrou que agora que você decidiu, né, no ponto da sua vida, embora poderia ter tido uma carreira profissional muito promissora, você decidiu não terceirizar, né, a educação dos seus filhos para você mesmo assumir esse papel, né? Você sabe que isso vai meio na contramão da história de hoje, né? Não só de hoje, mas mesmo do tempo, né? Que seus filhos eram crianças, vai um pouco na contramão da história que as pessoas estão entendendo para hoje, né? O que você falaria, por exemplo, para mulheres a respeito da sua escolha? Então, quando eu fiz essa escolha, Carla, o que foi muito assim, que pesou muito para mim, foi a oportunidade que eu tive com a minha mãe de conhecer o Senhor, de uma mãe tão presente, daquela mãe que, mesmo trabalhando fora, se dedicava muito tempo a estar ali ao redor da mesa, né? Minha mãe, eu tive aquele dia que eu fui à igreja, que eu conheci o Senhor, mas os cultos domésticos, aquilo que a minha mãe presente falava, minha filha, agora é hora de você ler a Bíblia sozinha. Mas mãe, a gente acabou de fazer o culto, mas agora é você e Deus. Então, eu queria repetir isso. Eu queria participar, né? Sim. Minha mãe ensinou com palavras, mas ensinou muito com exemplo. Eu poder ver minha mãe dentro de casa, eu lembro que hoje ela me conta que fazia de propósito, às vezes, a hora dela sozinha com Deus, ela deixava a porta entreaberta para a gente ver que ela estava lendo a Bíblia. E ela falava assim, olha, se alguém me ligar, não me chama. Fala que eu estou conversando com a pessoa mais importante do universo. Então, isso a gente vendo, minha mãe tão presente. Depois eu lembro que teve uma época que ela também parou um pouco de trabalhar. Ela pôde, no início ela não podia fazer essa escolha, ela precisava trabalhar para ajudar meu pai. E eu falei assim, se eu estou tendo essa chance, Senhor, me ajuda, porque tem alegria maior do que a gente saber que os nossos filhos andam na verdade. E a gente sabe da nossa importância ali, né, para conduzir. E qual foi o impacto da sua escolha nos seus filhos? Então, Carla, tudo é a misericórdia do Senhor, né? A Ana Vitória casou ainda mais nova do que eu. E eu louvo a Deus por isso, né? Eu sei que não é mérito meu, mas o tempo que o Senhor me permitiu estar com ela, mostrando o caminho, levando na escola, fazendo culto doméstico, né? Então eu creio que o Senhor me deu várias oportunidades para eu mostrar o Senhor Jesus. É tudo por Ele, é Ele que faz. Quem convence o nosso filho também é o Espírito Santo de Deus. Mas a gente poder estar perto e conduzir esses meninos, né? Então, por exemplo, eu imagino se eu tivesse optado por uma carreira profissional, talvez eu não pudesse receber uma célula em casa na intensidade que eu recebia, né? Toda semana, cheio de criança, né? Preparando aquilo. Então, assim, o meu tempo também não sobrava, né? Eu me envolvi em outro tipo de trabalho, mas ali junto com as crianças. Então, isso de aprender da hospitalidade, né? Que eu aprendi com a minha mãe e pude ensinar também com exemplo com meus filhos. A nossa casa precisa estar aberta para ser bênção na vida de alguém, né? Então, essa opção eu fiz pensando, vou poder ter mais tempo para isso, vou poder investir nisso. E a gente vai orando e o Senhor, na sua graça infinita e bondade, vai trabalhando nos filhos, né? Eu concordo. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o que é a experiência do lar. Quem é a Dev? Então, a Dev, essa mulher que foi mãe, avó e bisavó,
E Deb sempre foi uma conferencista, escritora de vários livros. E ela contava que ao fim desses congressos, que tinham sido tão maravilhosos com mulheres, isso lá nos Estados Unidos ainda. Depois eu vou contar essa parte que ela começou a vir ao Brasil. Mas ela falou que uma angústia tomava conta dela porque ela continuava lendo as pesquisas dos casamentos acabando, casamentos cristãos acabando, né? Mulheres tão infelizes e tão insatisfeitas no casamento. E ela pensava, meu Deus, o que está acontecendo? Os nossos congressos são maravilhosos. Essas mulheres têm acesso a tanta coisa boa. E nesses congressos, a gente fica com o coração quebrantado, a gente chora, a gente ri junto. E é tudo maravilhoso. O que eu posso fazer, Senhor, para ativar esses princípios que essas mulheres precisam vivê-los no dia a dia? E foi quando ela teve uma ideia de ter uma casa onde ela pudesse receber mulheres para passar 4 dias com ela. E ela conversando com o Senhor e o Senhor dando as ideias para ela. E ela perguntou, Senhor, o que o Senhor quer que eu ensine para essas mulheres? Se eu tiver 4 dias, tem muita coisa para eu ensinar. Mas o que seria essencial eu ensinar para essas mulheres, para elas fazerem do lar delas um lugar de amor e paz? E aí ela já tinha algumas coisas anotadas, algumas revelações dentro da própria Bíblia que o Senhor já tinha dado para ela, e ela fala que anotava isso tudo num fichário. E que aí o Senhor foi falando, sabe aquelas suas anotações? E ela foi transformando isso num currículo. E assim começou a primeira experiência do lar, lá nos Estados Unidos. Então não era nem na casa dela, ela alugou uma casa, depois ela foi morar nessa casa. Ela chamava de mansão mentorial, uma casa muito antiga. Lá no livro tem a história linda, que eles não tinham condição para comprar essa casa, como que Deus levantou os recursos, as lutas que ela enfrentou para isso começar. Nesse mesmo período, a filha dela estava passando por um divórcio, que depois Deus reconstruiu o casamento da Trina, que é uma coisa linda também. E ela conta também que a mãe dela estava com problema de saúde, o esposo, mas mesmo assim esse projeto saiu e ela começou a receber 8 mulheres de cada vez na casa dela. 8 mulheres por vez? 8 mulheres por vez. Era por final de semana ou era por mês? Eram 4 dias, todo mês ela fazia uma turma. Todo mês, 4 dias. Isso tem quantos anos mais ou menos? Isso tem mais de 23 anos, no início dos anos 2000 que ela começou. E a Deb conta que depois ela mudou de casa, foi para um outro estado, mas continuou, e depois chamava Tyrus Home, né? Porque é Deb Tyrus, ela deu o nome de Tyrus Home e continuou recebendo mulheres. Mais ou menos no ano de 2008, 2007, ela começou a vir muito ao Brasil. E ela ficou conhecida aqui mesmo quando ela veio na Lagoinha, convite da Ana Paula Valadão, para o primeiro congresso Diante do Trono Mulheres. Eu não estava nesse congresso, mas ela não tinha o livro ainda Experiência do Lar traduzido para o português, mas ela tinha o livro A Experiência da Mesa. E uma amiga minha foi nesse congresso, ouviu as palestras dela e me deu um livro de presente, trouxe para mim. Gente, eu li aquele livro, Carla, assim, Deus foi falando tanto comigo sobre a mesa. E eu falava assim, Deus, foi isso que eu vivi na minha casa, minha mãe fazia isso, é isso que eu tô buscando fazer no meu lar, mas tá tudo escrito, sabe aquela coisa mesmo que você entende que é uma revelação mesmo? A Experiência do Lar é uma mentoria, não é um curso, porque você é convidado a experimentar, a participar com seus 5 sentidos. Né? Então não é só uma aula que você escuta, mas você tá vendo, você tá sentindo o cheiro, você tá dentro da casa de alguém. E aquela mulher tá te inspirando a elevar o valor do seu lar. Então, a Experiência do Lar é uma mentoria onde você é convidada a retomar com a dignidade e a santidade do seu lar. São princípios bíblicos essenciais acoplados a algumas habilidades domésticas. Então, a Experiência do Lar é um chamado para a mulher voltar a ocupar a posição dela dentro do lar. Para que Deus chamou a mulher? Deus chamou a mulher para ser a guardiã do lar. E a gente entrou nessa correria desenfreada, fazendo tanta coisa legítima, que precisa, mas esquecendo qual que é o nosso principal papel. A Eva foi a única pessoa, a única de nós, mulheres, que teve a experiência com Deus, direta. Então a função dela, a partir da queda, era apontar o caminho de volta para Deus. Ela se esquece dessa função dela por um período. Quando ela tem o primeiro filho, que é o Caim,
Lembra aí quando foi sua primeira gravidez? A primeira coisa que a gente pensa é nome da criança. Mas ela põe o nome desse filho de Caim. Caim significa canto fúnebre, lança de morte. Quando ela tem o segundo, ela já está um pouco melhorzinha. Até falo que a Eva foi a primeira das mulheres que experimentou a depressão, porque quando ela tem esse filho, você entende que ela está em depressão. Claro, ela perdeu tudo, né? Quando ela tem Abel, ela já está num outro momento, porque esse menino se chama agora filho, é o nome dele. Como que Caim cresce? Entendendo que ele, né, é um instrumento de morte. E o outro é o filho de verdade. Então, quando a gente vê os dois ali naquele momento em que vão levar a oferta para o eterno, né? A oferta de Abel é aceita, de Caim não. Eu sempre falo que a palavra ela é semente. E a palavra ela é uma semente que, dependendo da terra que ela vai cair, ela vai crescer, ela vai germinar, ela vai dar frutos, né? Ou seja, a palavra traz à realidade coisas que não existem. Então, dentro disso, Poliana, eu tenho uma pergunta para você, né? Quais são as maiores dores das mulheres dentro da experiência do lar? Ô Carla, as mulheres carregam muitas dores. E as mulheres têm andado muito cansadas e sobrecarregadas. Então, as mulheres, quando chegam em casa, depois de um dia longo, eu gosto muito que a Débora falava, elas... cheguei em casa, acabou meu dia. Não, aí tá começando a missão mais importante, aquela hora que você chegou dentro de casa. Então, no Experiência do Lar, a gente trabalha, por exemplo, administração de prioridades. Quais são as prioridades da mulher sábia, da mulher de Deus? Porque às vezes a mulher chega tão cansada e ela vai ali emitindo palavras, né, que podem causar ainda outras dores, porque a mulher que está com dor, que não está curada, ela, através das palavras, ela traz mais dor ainda para o seu lar, né? Eu costumo sempre falar que as pessoas elas só dão aquilo que elas têm. É verdade. Elas só entregam aquilo que elas ou receberam ou que elas guardaram dentro de si. Então essas mulheres doentes, porque elas estão pouquinho do que a Experiência do Lar foi para elas têm trazido isso. Dessas dores, da falta de sabedoria com as palavras, daquilo que elas têm proferido dentro de casa. Então, ao invés de ocupar uma posição de guardiã do lar, que guarda a atmosfera do lar. Então, às vezes, ao invés de estar sendo uma pacificadora, está removendo a paz do lar com as palavras, né? Porque reclama tanto, murmura tanto do cansaço, né? E acha que é uma Marte, porque eu estou fazendo isso nessa casa e eu tenho que arrumar comida para todo mundo, né? Então a gente traz muito isso. Mulher, olha que papel lindo que Deus confiou a você. Então, através da sua palavra, lhe preparando uma refeição, é um pouco de amor que o seu lar precisa. E como que através das suas palavras, por exemplo, também, né? Falei da administração de prioridades, mas, por exemplo, também ao redor da mesa, seja intencional na sua conversa. A mesa é lugar de cura, a mesa é lugar de propósito, de transformação. E Deus pode usar, então, a sua palavra para trazer cura, né? Você acabou de contar aí a Eva de depressão, né? Colocou o nome nesse filho e não estava trazendo cura para esse filho, porque ela não estava curada, né? Então, a Experiência do Lar traz isso, sabe? Aliás, trouxe uma tragédia para a família, né? Trouxe uma tragédia para a família inteira. Então, como que a gente fala muito isso? Ao redor da mesa, você é aquela que traz paz para sua casa ou você é aquela que arruma a própria confusão dentro da sua casa, né? Enquanto você está preparando o alimento, vai orando pelo seu marido, pelos seus filhos, está dobrando cueca, guardando meia no armário, vai abençoando, vai proferindo palavra de bênção. Então, Carla, a Experiência do Lar são coisas tão simples, mas que são tão profundas e que foram ficando aí no esquecimento, sabe? Que alegria que você pode arrumar uma cama, ter um marido que dormiu nessa cama. Então, arruma essa cama agradecendo o Senhor. Faz essa cama linda. Aí a gente dá dicas, que aí entra as habilidades domésticas. Coloca um pouco de água, um pouco de álcool no borrifador. E enquanto você arruma a cama, você também estica com a sua própria mão álcool e água. A cama fica linda, né? E que delícia entrar num quarto onde a cama já está arrumada.
Então a gente traz isso de volta. A mesa não é que vai ser aquela mesa impecável, que a gente pode até fazer de vez em quando, uma mesa cheia de flores, com guardanapos de tecido, com dobraduras maravilhosas, mas não é isso. Mas o poder está naquela mulher curada, que vai fazer com amor, que vai ser intencional na conversa à mesa, e que aquela conversa vai poder levar cura para a família, o olho no olho de um filho, para você saber o que esse menino passou, ele teve diante do inimigo. Né? Aí o Salmo 23 diz que o Senhor prepara uma mesa. Mas será que tem uma mulher em casa, disposta, que pensou, que administrou bem suas prioridades, ou que encomendou que seja uma comida, mas que programou aquela hora da refeição e que teve um tempo com o Senhor e que está cheia do Senhor e que já foi curado pelo Senhor para ser esse agente da cura ali na hora da refeição? Então, eu acho que tem tudo a ver com isso que você falou, né? Sobre a palavra, sobre a mulher ocupar esse lugar, guardar a atmosfera do lar. E a gente guarda a atmosfera como? Com a nossa palavra, né? Porque a gente sabe que uma mulher irritada, uma mulher rixosa, ela tira todo o clima de paz de uma casa, não tira? Tira. Você falando sobre isso, eu me lembrei agora do texto sobre a mulher virtuosa de Provérbios. Então, quando a gente fala sobre isso, elas pensam que a mulher virtuosa tem que ser um modelo de mulher muito inalcançável. Muita gente pensa isso, sabe? Até desanima quando lê Provérbios 31, né? Exato. Mas, quando eu trago isso para os nossas alunas, elas ficam assim, um tanto aliviadas. Porque, na verdade, é Isha Hayal, que quer dizer, que é o termo que está lá em hebraico, que é mulher guerreira. Na verdade, essa palavra guerreira é a mesma palavra para soldada. É usada até hoje para soldadas em Israel. É essa palavra virtuosa. Quando você fala não é soldada, as pessoas se identificam mais. Porque todo dia é uma guerra. Mas também é alcançável para nós entrarmos dentro dessa proposta da mulher virtuosa de Provérbios, quando você entende que essa mulher virtuosa é essa mulher soldada. Mas fez todo sentido para mim, cara, fez demais. Então. Sabe por quê? Lá em Tito 2, de 3 a 5, quando também fala lá o que as mais velhas deveriam ensinar para as mais novas, né? Esse é o texto-chave da experiência do lar, porque eu posso não ser a mulher mais velha para todas as mulheres do mundo, mas eu sou mais velha do que alguém. Então tem alguém para eu ensinar, né? E quando fala lá boas donas de casa, né? Que no original é aquela palavra oikouros, eu acho que em grego. E aí fala que é o sentido de guardiã do lar. E aí a gente lembra dos guardas das cidades, né? Então você falou guerreira, eu lembrei de boas donas de casa, porque boas donas de casa, o povo acha que é que não pode trabalhar fora, não tem nada disso, né? Você vai saber melhor do que eu explicar isso aí. Mas a gente aprende isso na experiência do lar, que é pra gente se lembrar do guarda que ficava no portão da cidade, avistando o inimigo que estava vindo. Então nós somos essas soldadas, essas guardas, essas guardiãs do nosso lar, que de longe vê o inimigo. E todas aquelas características que falam lá em Tito 2, de 3 a 5, que sejam prudentes, honestas no seu proceder, que aprendam a amar seu marido, a amar seus filhos. E lá no final diz, para que a palavra de Deus não seja difamada. Eu gosto de ler esse texto trás para frente. Então, para a palavra de Deus não ser desonrada, não ser difamada, não ser blasfemada, eu preciso ser essa mulher guerreira, né? Essa mulher que está a postos ali. O que está querendo roubar a paz da minha casa? Então, lembrando uma outra coisa muito importante, é que eu não faço isso por obrigação, por amor ao Senhor. É para a palavra de Deus, né? Você começou aqui falando isso, que é o que eu peço ao Senhor todos os dias, que eu acho lindo. Quero amar a tua palavra, Senhor. Então, para eu mostrar que eu amo essa palavra, para essa palavra não ser desonrada, eu vou ser essa mulher como uma guarda, né? Como uma guerreira, que estou ali em oração, buscando o Senhor. O que é Deus que está querendo tirar a paz da minha casa? Senhor, como que hoje eu posso fazer aqui para que o meu marido seja abençoado, meus filhos ao redor da mesa com brotos de oliveira, né? Quanta coisa linda, né? Eu gosto muito de uma frase do nosso pastor Jeremias que fala que o nosso alvo não é a perfeição, o nosso alvo é o quebrantamento.
Então, tem alguma atitude do seu marido, dos seus filhos, que tá difícil demais, que atrapalha, né? A gente brinca muito assim, coloque a mesa, chame seu marido, mas não vai chamar ele também na hora daquele jogo, que ele não vai sair de frente da televisão. Não vai competir com o futebol. Não vai competir com o futebol. Deus vai te dar sabedoria. O segredo é o temor ao Senhor, né? Busque o Senhor. Lembre-se que o alvo não pode ser a perfeição. Não existe família perfeita. Famílias perfeitas são como montanhas azuis. Só de longe. Você vai chegando perto, a montanha não é tão azul assim, né? Então não existe. Então essa pergunta que você me fez me faz lembrar disso, que o que tem que ser o nosso alvo? O processo é importante demais. E a gente, no Experiência do Lar, a gente também fala muito isso. Não tenta chegar lá na sua casa amanhã e já mudar tudo. O que você vai mudar hoje? Uma coisa. Pode ser no mês. Sabe, quando a gente tem aula de organização também, no Experiência do Lar, a gente fala, não chega lá e vai tirar tudo de todas as gavetas e fazer aquela arrumação mágica. Uma gaveta de cada vez, né? Não, mas a minha família a gente não consegue reunir nem uma vez por semana, então, uma vez por semana, vamos marcar um almoço, avisa com antecedência para todo mundo. Porque até filhos adolescentes que estão ali ainda debaixo do seu controle, eles tem agendas, né? Tem aula disso, aula daquilo. Então avise, olha, na sexta-noite nós vamos fazer uma refeição aqui, todo mundo vai guardar o celular na caixinha. Uma coisa de cada vez. Eu vou habituar que vou dar um beijo pro meu marido todo dia de manhã. Vou falar com ele que eu amo ele. Vou começar aqui, vou fazer uma lista. A minha mãe dá essa ideia. Faz uma lista das qualidades do seu marido, prega lá na geladeira, né? Olha, começa, Senhor, o que foi que me chamou a atenção nesse homem? Eu quero honrar meu marido, que é um outro princípio que a gente aprende, o princípio da honra. Eu estou honrando meus pais? Eu já sou casada, mas eu preciso continuar honrando meus pais. Então, uma coisa de cada vez. Vai com calma. O alvo não é a perfeição. Famílias perfeitas não existem. Eu sei que vocês estão amando, mas eu preciso fazer mais uma pergunta antes da gente finalizar. Poliana, há muito pouco tempo atrás, semanas atrás, né? Ela esteve no sertão e ela teve uma experiência lá com mulheres, né? Levando palavra para elas. Conta pra gente, Poliana, por favor, como foi essa experiência? Conto. Era um sonho meu ir ao sertão. E Deus foi tão maravilhoso que me levou ao sertão junto com meu marido e com meus 2 filhos, com mais alguns irmãos queridos da igreja. Foi uma experiência sensacional. Conheci muita gente querida. E ali surgiu, eu não sabia, já tinha um programa. E quando eu cheguei, eles já estavam lá. Eu fui 2 dias depois da caravana. A caravana ficou 8 dias, eu fiquei 5 dias. E o pastor perguntou, Poliana, você pode fazer um trabalho aqui com as mulheres? Eu ouvi falar um pouco do seu trabalho. Eu falei, Deus, como que vai ser? Que tempo que eu tenho? Então eu não tinha tempo suficiente para a gente fazer uma turma com todos os tópicos do Experiência do Lar. E foi tão lindo que a gente colocou vários princípios que a gente ensina na Experiência do Lar lá em prática. O primeiro princípio que a gente colocou lá em prática foi o princípio de usar o que você tem. E nesse princípio a gente trata muito na Experiência do Lar que quando você usa o que você tem, nunca vai faltar o que você precisa. Então, a gente queria fazer uma mesa bonita para aquelas mulheres. Muitas daquelas mulheres ali nem mesa tinham em casa, né? Eu queria, na verdade, uma mesa para todas se assentarem. Não foi possível, a gente não conseguiu essas mesas. Mas a gente conseguiu fazer uma mesa linda e comidas. O Jean estava lá e ajudou a preparar aquela comida com tanto carinho. Mas olha que lindo, a gente foi, chamei algumas meninas mais novas de lá mesmo e elas foram comigo para o meio do mato. E a gente tinha cada cacto tão maravilhoso. Nós fizemos uns arranjos lindos com cacto e com flores secas, que para eles lá era mato. Sabe flor que a gente compra aqui caro, que passa pelo processo de desidratação, que são chiques? Lá, minha filha, a gente arrancou essas flores lá e fizemos cada arranjo lindo. Improvisamos uns vasos e falamos do amor do Senhor para aquelas mulheres. Elas se sentiram tão amadas. E a esposa do pastor, logo depois me ligou e falou, Poliana, as mulheres aqui estão me ligando,
pedindo pra gente já marcar a visita, que elas querem que a gente vá lá na casa delas orar com elas. Às vezes algumas têm resistência em ir à igreja, mas aquilo ali abriu o coração delas. E foi algo tão lindo. A gente falou sobre quem é Jesus. Quando Jesus entra no nosso lar, o que ele pode fazer? Ele restaura lar, traz filho de volta, devolve aquilo que foi perdido. Foi um dia muito especial, Carla, muito especial. E a gente ali arrumando, envolvida com as mulheres ali de Brotas, né? Foi na cidade de Brotas. A nossa caravana lá foi em várias cidades. Brotas de Macaúbas, no sertão da Bahia. E a gente ali, num fim de tarde tão lindo, depois eu vou te mostrar as fotos. A gente ali com o céu, né? Ao ar livre, assim, e aqueles cactos ali enfeitando, e pegamos coisas de crochê das próprias moradoras para fazer uma mesa bem sertaneja, né? E ficou tão lindo, e elas se sentiram amadas, tão acolhidas, e eu sei que naquele dia ele teve cura, teve salvação, teve libertação, e barreiras, né, foram quebradas usando o que elas tinham. E como que você se sentiu? Eu me senti uma privilegiada de fazer parte disso, sabe? De ver, de falar, Deus, que maravilha que eu tô aqui, que eu posso contribuir, que o Senhor tá me usando. É tão bom, né, Carla? Eu me senti assim, realizada, realizadíssima. E quero ajudar essas sertanejas a começar a experiência do lar lá. Vamos. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Um prazer. E aí eu queria voltar com perguntas de vocês. Queria muito voltar com as perguntas de vocês. Porque eu tenho perguntas, né? As minhas, ainda tenho até mais para a gente poder fazer, mas eu queria muitas perguntas de vocês. O que você perguntaria para a Poliana? Se você estivesse sentado aqui no meu lugar, que poderia abençoar a sua vida, dúvida que você tenha sobre o seu, né, sobre essa experiência toda que você ouviu aqui. Não sei o que estaria dentro do seu coração. E a gente vai trazer essas perguntas, se a Poliana concordar. Claro, vai ser um prazer, viu, Carla? Que o Senhor te abençoe seu ministério, suas aulas, suas viagens, né? Tudo que você colocar as mãos seja abençoado. Amém. Muito prazer receber você. Que bom, né, gente? Vocês sentiram aí o poder de Deus aqui, né? Tenho certeza. Pessoal, aproveite. Se você ainda não é inscrito no canal, né? Vai lá, se inscreva, curte e compartilha, porque eu tenho certeza que a bênção que você recebeu aqui hoje, você pode multiplicar com tantas pessoas que você ama, né? Então compartilhe com todos os outros. Vejo você, beijo, shalom, shalom.